E aí, essa galera, beleza, gente? Pessoal, hoje trazemos mais algumas questões agora falando de internet, né, algumas tecnologias. Aí vocês estão vendo os temas, né, deste curso, mas falta ainda adicionar alguns novos temas além de redes e segurança, tá? Então nas próximas aulas vocês vão ver essa agenda aí aumentada, beleza? Com mais um ou dois temas no mínimo, beleza? Então vamos trazer algumas questões aqui de internet e tecnologias e fazer comentários sobre elas, tranquilo? Então bora lá. Primeira questão diz o seguinte: tem questões de verdadeiro e falso e tem questões de marcar, escolher uma alternativa, tá? O backbone ou espinha dorsal da internet no Brasil é administrado por empresas privadas que detêm o poder de exploração do acesso à internet. Essas questões, gente, eu tiro de concursos, né? São questões que caem em concurso. Algumas eu altero, outras não, tá? Então, essa daí eu acredito que eu não fiz alterações. Então, essas empresas, também conhecidas como provedores de acesso, cobram uma taxa, pessoas físicas ou jurídicas, já tá errado aí, né? Acho que vocês conseguiram perceber que o erro, esse blá 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 aí do começo, espinha dorsal, backbone, tá ok. Mas quando ele fala que é administrado por empresas privadas que detêm o poder, não é assim que funciona no Brasil, né? Então, e provedores de acesso cobram uma taxa, né? Fica uma coisa, uma taxa, né? Não, na verdade é um plano, né? Enfim. Então é falso, são empresas públicas ou privadas que são reguladas pela Anatel, beleza? Aqui ele perguntou quais desses são navegadores web. Eu resumi essa questão, né? Ele fazia um blá 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 bem grande e finalmente ele perguntava isso. Quais desses são navegadores web? Você não pode ir aqui do tipo, né? Não pode pensar numa questão dessa olhando assim dizendo, tem que ter Google Chrome ou tem que ter Mozilla Firefox, porque são os mais conhecidos, né? Hoje também o Edge, né? Da Microsoft. Não necessariamente a questão tem que ter esse aí, né? Então, você normalmente vai por eliminação. Se você tiver dúvida aqui, por exemplo, você olha a letra A, diz Dropbox. Dropbox, a gente viu inclusive na aula de internet, né? Computação em nuvem, a gente viu que Dropbox é um software aí para, né, você administrar, gerenciar seus arquivos em nuvem, né? Similar ao Google Drive da vida, né? O OneDrive da Microsoft, enfim. Cada um tem umas características diferentes em relação a quantidade de armazenamento, principalmente, a valores, entre outras coisas. Então você já eliminaria. Aí você olha assim, Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird é um software para você gerenciar e-mails, né? A mesma coisa o Outlook Express, semelhante ao Outlook Express. Só que, inclusive aqui está faltando um K, né? Vou ajeitar. Então você já elimina essa, já elimina essa. Então só vai sobrar a letra D. Por mais que você não saiba o que é o Shira, que isso é um navegador, não, ou até mesmo o Safari, né, para quem não. Esses três aqui, né, não seriam tão conhecidos. Você, por eliminação mais óbvia, principalmente Dropbox e Outlook Express, né, para quem não conhecia o Mozilla Thunderbird, beleza? Você ficaria até nesses dois aqui, né? Mas não confunda aqui com o Mozilla Firefox, beleza? Então essa é a resposta. Então a linguagem de marcação, preste atenção, linguagem de marcação usada para produzir páginas na web, criada por Tim Berners-Lee, o criador do WWW. Primeiro, uma coisa importante vocês saibam, não está muito relacionado aqui ao assunto da internet, mas são uma coisa chamada linguagem de programação em computadores, né? Então são diversas linguagens de programação que você pode ter na computação, desde linguagem de máquina, que a gente chama linguagens de até mesmo de código, linguagem binária, né, de se trabalhar com binários, né, que nenhum ser humano é louco hoje de pensar dessa forma. É a linguagem da máquina que a gente chama, mas até linguagens de baixo nível, né, como se fala Assemble, linguagem C, mais de alto nível, né, linguagem C++, e aí vai ficando mais alto nível como Java, C Sharp, já são linguagens de programação, tudo isso são linguagens de programação, tá? Você tem controle de variáveis, você consegue
como é que eu diria para que vocês entendam? Você, em linguagem de programação, você consegue criar fluxos no programa, né? Tomar decisões, né? Criar fluxos iterativos, né? De repetição, laços, repetições, ou seja, fazer com que algum comando seja executado várias vezes de acordo com uma condição. Então, são características de linguagem de marcação. Desculpa, linguagem de programação. Linguagem de marcação é outra história, né? Então, linguagem de marcação são linguagens, como o próprio nome já fala, né? Onde basicamente você vai trabalhar com tags, né? Não está dentro do curso aqui essa parte, né? Não vou entrar na prática de mostrar para vocês que seja uma linguagem de marcação, mas você trabalha com um conjunto de tags, elementos, que é comum, por exemplo, no HTML, no XML, né? Então são linguagens de marcação. O próprio nome aí já fala, esse M é de marcação, tá? É em inglês, mas coincidentemente, né? Então você ali, por baixo, você já eliminaria aí Java, Visual Basic, né? Que são linguagens de programação. O Wiki é algo totalmente diferente. E o que é que ele quer saber aí? A linguagem de marcação que é usada para desenvolver páginas na web. Gente, a linguagem de marcação é HTML. Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Não confunda HTML com, por exemplo, HTTP. HTTP é um protocolo de hipertexto. De transferência de hipertexto. Hypertext Transfer Protocol, ou seja, um protocolo de transferência de hipertexto. Ou seja, é um protocolo desenvolvido para que você possa transferir uma página HTML de um computador para outro, por exemplo, do cliente para o servidor, do servidor para o cliente. Perfeito? São coisas diferentes para você não confundir. Então a linguagem é o HTML. Tranquilo? Sempre é bom vocês darem um pause aí nas questões, né, para tentar responder antes de eu dar a resposta. Tranquilo? Então as páginas disponíveis na www, né, na web, podem ser classificadas em estáticas e dinâmicas, né? Estáticas são aquelas páginas que normalmente não recebem alterações, digamos assim, de forma mais bruta com o decorrer do tempo, né? Você tem uma página lá que você tem informações de uma empresa, por exemplo. Você entra hoje na página e está lá as informações. Se eu quiser fazer alterações de informação daquela empresa, normalmente o desenvolvedor do site vai lá no arquivo HTML, né? E faz alterações na linguagem de marcação em HTML lá, se for algo estático. Beleza. E publica novamente no servidor, né? Coloca novamente essa página na web, né? A página dinâmica não, ela tem constante mudanças, modificações, né? Você tem, geralmente, se você tem um banco de dados que possui dados que são consultados, extraídos, mostrados, né? Trabalhados e mostrados como informação numa página HTML, né? E por exemplo, eu posso aqui chegar com o usuário, adicionar uma informação naquele banco de dados e automaticamente aquela mesma página que estava com X informações, agora está com X mais uma porque eu acabei de adicionar, né? Basicamente, essa diferença estática e dinâmica. Então, considerando o tipo de processamento realizado no servidor, o que caracteriza uma página dinâmica, né, em comparação com a estática, né? Então, até uma questão também que a gente pode fazer comentários aqui letra a letra, e eliminando, né? Permitir a exibição de figuras animadas no navegador. Isso aí é uma característica de qualquer página web, inclusive com HTML você faz isso, a figura ser animada ou não. Realizar processamento otimizado na página do navegador. O que seria essa é uma questão, essas coisas vocês têm que ter bastante atenção. O que é otimizado, né? Realizar processamento otimizado na página do navegador é ser dinâmico, pelo que eu acabei de explicar. Pense aí, só pelo que eu acabei de explicar. Ser capaz de exibir objetos de áudio e vídeo sincronizados dinamicamente no navegador. Exibir objetos de áudio e vídeo também é característica normal, não vejo nenhuma diferença aí. Ser interpretado no servidor para retornar um resultado capaz de ser exibido pelo navegador. Esse tem um pouco mais de sentido, porque ser interpretado no servidor é o que normalmente um servidor de aplicação faz, né? Interpreta, por exemplo, uma linguagem de programação que gera um código HTML ali dinâmico, que pode ser diferente a cada momento. Dinâmico por quê? Porque a cada momento aquele código HTML que é gerado
pela pelo o software, né, que está fazendo aquele processamento lá, aquela linguagem, desculpa, aquela forma é dinâmica. Por quê? A cada momento, um código HTML é enviado para o navegador web. E é dinâmico. Ora é um código HTML, ora vai ser outro. A depender das informações que tem no banco de dados, a depender, sei lá, do usuário que está logado, né? Hoje você pode um usuário logado, por exemplo, em uma conta do YouTube, por exemplo, ele vai ter vídeos que vão ser oferecidos a ele, diferente de vídeos que são oferecidos na página inicial de outro usuário logado. Vocês sabem disso. Então isso é totalmente dinâmico, né? De acordo até com o usuário logado. Então traduzir o código HTML da página para apresentar o seu código. Não, essa é uma característica totalmente básica, né? De traduzir o código HTML. Então acho que essa resposta vocês já entenderam qual é a letra D, né? Então traduzir o código HTML da página não seria também a resposta. Porque é básico e é do própria página estática também faz isso. Por meio do navegador web, é possível navegar por páginas HTML online ou armazenadas no computador do usuário. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que você pode usar um navegador web, o que é um navegador web? Um browser, um Edge, um Google Chrome, um Firefox, da vida, qualquer um desses, para navegar em páginas HTML, exatamente, páginas que são desenvolvidas na linguagem HTML, né, páginas web desenvolvidas em HTML, por que são hipertexto, gente? Hipertexto, como eu já expliquei isso para vocês. Você tem link, você tem figura, você tem imagens, você tem textos comuns, textos formatados, não formatados, ou seja, você tem uma gama de recursos, de elementos que podem ser tratados no HTML, tá? Só estudando de fato HTML você vai saber isso aí. Então é possível navegar por página HTML online ou armazenada no computador do usuário. Então isso é verdadeiro, né? Porque além de online, ele está querendo dizer páginas que estão na internet, né? Nos servidores, ou até mesmo páginas que não estão no seu computador. E você pode ter arquivos HTML, você pode ter um site todinho em arquivos HTML salvo no seu computador e você navegar por ele. Agora cookies, né? O que são cookies? Cookies, ele está dizendo assim, cookies são arquivos de texto, ok, criados pelo servidor web, perfeitamente, e enviados como resposta para o cliente, certo? Ao acesso a uma determinada página. O cookie, ele poderia trazer um conceito mais claro do que é cookie, mas não está errado, tá? Não está errado, está correto, mas cookies são arquivos de texto criados pelo servidor e enviados como resposta para o cliente. Isso. Ele envia para o cliente como resposta. Agora o que é importante você saber que ele salva no cliente. O servidor cria, mas ele é armazenado no navegador web, no cliente, no computador cliente. A gente, por exemplo, quando você está acessando um site, você coloca lá seu login, sua senha. Muitas vezes aquelas informações são salvas em arquivos de texto que ele chama de cookies, né? São salvas pelo servidor, pelo sistema que foi desenvolvido, né? Lá no servidor, que está lá rodando no servidor, mas uma vez salvo pelo servidor, ele é armazenado no cliente. Os cookies podem ficar armazenados por um período de tempo na máquina. Já dei a resposta, né? Falso. Armazenado no servidor, não. Os cookies ficam armazenados no cliente. Quando o acesso ao site é repetido, o navegador consulta o diretório de cookies em busca destes arquivos para serem enviados como identificação do usuário ao servidor. Para acessar a web e visualizar o seu conteúdo, há necessidade da utilização de um navegador web. Sim, essa é bem óbvia, né? Todas as páginas da web são armazenadas em servidores locais e replicadas para um único servidor central em cada país onde a internet é liberada para utilização. Ridículo é o nome dessa afirmação, né? Pelo amor de Deus, aí é bem básico, você não pode nunca errar uma questão dessa. São armazenados servidores locais. O que ele está querendo dizer como servidores locais? Servidor de uma rede local, de uma LAN? Claro que não. Claro que eu posso ter uma LAN, um servidor lá, simulando até
vários serviços oferecidos na internet, como serviço de e-mail, como tem um servidor de páginas lá, tem um servidor de arquivos, um servidor de dados, um servidor de impressora, o que seja lá, né? Mas um único servidor central. Desculpa. Então, na internet, uma página que contém mapas, imagens de satélites, relógios, enfim, aplicações externas, várias coisas misturadas, ou seja, um website bem complexo, ou uma aplicação combinando conteúdo de mais uma fonte. Esse conceito de que integrado, de uma experiência integrada, é conhecida como? Que conceito é esse, né? RSS está mais ligado com stream, né, de dados, não tem muito a ver com isso aí. Poderia, mas não é isso que ele está querendo dizer. Né? O que ele quer dizer é que como é caracterizado um website desse, né? Um website desse é um podcast. Feeds não, né? Feeds também é um XML, é uma linguagem de marcação, o nome de um website desse? Não, é o Mashup. Beleza? Mashup. Né? Então, questão 10. Em uma busca no Google, né, o botão estou com sorte faz com que, vamos lá, isso é muito comum nesse tipo de questão aí, com relação aos botões do Google, né? Eu estou com sorte. Busca que você solicita, concentre-se apenas sobre o resultado de uma busca anterior, de modo a refiná-lo. A busca que você solicita adiciona novas páginas àquelas que você já obteve na busca anterior. A primeira página que o Google devolveu torna-se a página, essa daí não, né? E de inicialização não faz nem sentido. Você seja automaticamente direcionado para a primeira página que o Google encontrou para a sua pesquisa. Né? Isso aí, até se você não sabe a resposta, porque esse é o tipo de questão que tem a resposta direta, né, pessoal? Então, por mais que você não saiba, algumas dão uma ideia, né? Então, e a letra E diz a busca que você realizou, produziu ótimos resultados e o Google vai salvar e levar em conta essa informação nas próximas buscas. Mesmo que você não saiba, né? Interpreta aí como o que está mais relacionado com estar com sorte, né? Ou seja, o fato de você ser direcionado para a primeira página que o Google encontrou para a sua pesquisa, né? Isso quer dizer que o Google, a primeira página que o Google encontrou, ele está mandando você para essa página. Então, vai que era o que você estava procurando, né? Então, aí eu estou com sorte, né? Tem mais sentido a letra D. Seria a resposta, é o que significa. Né? Às vezes essa mesma ideia, essa mesma questão vem em outros formatos também. Vamos lá, continuando. Ao utilizar o botão pesquisa Google, né, diferente do anterior, na página do Google, serão apresentados links para várias páginas da web que contêm uma palavra digitada. Se em vez de pesquisa Google, novamente, né, clicar em estou com sorte, irá aparecer como resultado apenas o link de uma página que é escolhido de forma aleatória. Esse aleatório aí está aí. Né? Não foi bem o que a gente inclusive já viu na questão anterior, né? Entre os resultados que seriam obtidos com a busca por meio de utilização forma aleatória, ou seja, ele está dizendo que de forma aleatória entre os resultados que seriam obtidos com a busca por meio da utilização da pesquisa Google normal. Falso, né? Essa busca aleatória aí não é correto. Como a gente viu, a primeira página que o Google encontrou, né? E é claro, o Google tem um algoritmo lá que vai selecionar essas páginas, né? E não é uma escolha aleatória onde possa vir também uma página que não tem, né? Digamos aí, tivesse num ranking, vamos falar do Google, da pesquisa lá atrás, né? Não seria bem isso aleatório. Então, mais um agora aí também de buscas, né? É possível realizar buscas em sites na internet utilizando operadores booleanos. Perfeitamente verdade, né? Operadores booleanos, né? O AND, o OR, né? Os quais podem variar de acordo com a ferramenta de busca utilizada. Isso, verdadeiro, né? Esses operadores eles são comuns em buscas, né? Você, por exemplo, pode fazer pesquisas do tipo: eu quero procurar páginas que falem sobre a política brasileira, sobre política, né? E Brasil, mas não fale, por exemplo, da política na Paraíba, um exemplo. Ou políticas Pernambuco, não Paraíba. Ou política na Paraíba, não em Campina Grande. Não, você está entendendo? Então você pode fazer essas combinações em suas pesquisas, né? Então os operadores são esses, né? Operadores e ou não,
e também o operador de expressão exata, né, quando você quer exatamente aquela palavra. No Google, essas são as formas, né, a sintaxe que você utiliza quando você quiser, por exemplo, tirar uma palavra da sua pesquisa. Se você quiser dizer, eu não quero que tenha a palavra, por exemplo, Paraíba, ou eu não quero que tenha a palavra Pernambuco, né? Então você bota menos Paraíba ou menos Pernambuco. E o inverso, né? O mais. Ou se eu quiser exato. Então muda, porque o que ele está dizendo aqui é que, de acordo com a ferramenta, pode ser diferente os operadores, perfeitamente. Uma das formas de pesquisa do Google permite que sejam ignoradas palavras dentro de uma busca. Este é um recurso muito útil para procurar modelos de produtos sem incluir uma marca específica. Para efetuar uma busca com este recurso, basta colocar imediatamente antes da palavra que se deseja excluir da pesquisa. Isso é o que eu acabei de falar. O que é que eu tenho que colocar para excluir uma palavra da pesquisa, né? Eu falei agora e na outra é um hífen, no caso, né? O sinal de menos para excluir. Isso no caso do Google, né? Mais uma. Google é um serviço que permite a realização de buscas avançadas por meio da combinação. Perceba que isso é bem comum, né? Esse tipo de questões aí quando envolve pesquisas na internet. Combinação de resultados ou da inclusão de palavras-chave. Palavras-chave. A busca por uma expressão inteira, por exemplo, delegado de polícia no Google, pode ser feita a partir da digitação do trecho. Veja bem, eu quero a expressão inteira, eu quero páginas que tenha essa expressão. Então é entre aspas dupla, né? Entre aspas duplas, como a gente viu naquela tabelinha lá que eu trouxe para vocês. Mais uma ainda de pesquisa, né? No Google, o caractere que deve ser adicionado imediatamente antes da palavra para procurar por essa palavra e também por sinônimos. Aí é o seguinte, então você sabe, tudo bem que algumas você pode retirar, você já sabe que a expressão exata, por exemplo, a letra E, não faz sentido. Sinônimos, aí você poderia pensar, bem, o que é que percentagem tem a ver com sinônimo? Nada. Tá, beleza, e aí? Um tio, você não sabe a questão, você não sabe a resposta, você não simplesmente chuta também, né? Um hashtag aí, e o E comercial, qual que faria mais sentido, né? Então, se você, ao menos, poderia ficar em dúvida entre A, B e D, né? A, B e D. Mas a resposta, neste caso, aprenda, é o tio, tá? Sinônimo, tio. Mais uma, você já vai eliminar alguma das que você já conhece, né? Um recurso pouco conhecido do site de pesquisa Google, que pode ser muito útil, é a utilização do caractere coringa. Caso ele seja utilizado, o Google irá considerar como um espaço reservado para termos desconhecidos e tentará encontrar resultados que melhor correspondem, né? Então, para utilizar o caractere coringa, que em uma pesquisa, o que é que eu tenho que utilizar? Olha, na computação, esse termo coringa, né, onde substitui, digamos assim, qualquer coisa, né? Tipo, eu quero pesquisar. Se você estiver trabalhando, por exemplo, quem já estudou, por exemplo, a linguagem, alguma linguagem de programação, alguma linguagem de consulta, tem alguns caracteres que identificam esse qualquer coisa, né? Por exemplo, eu quero buscar palavras que comecem com a letra A e depois do A venha qualquer coisa. Ou seja, palavras que começam com a letra A. Aí normalmente você vai botar A e depois do A você vai botar algum caractere que a gente chama de coringa, né? Esse caractere coringa. No caso do Google, esse caractere, você sabe que não é o tio, você sabe que não é aspa dupla, né? Poderia aí ser o asterisco ou esse colchete fica meio sem sentido, até porque, né, é um caractere, né, fica um pouco meio, ou a letra E, se você não soubesse, né. No caso da computação, o asterisco, ele geralmente, em alguns casos, operação matemática, ele vai ser uma multiplicação, mas em alguns casos, em algumas situações, o asterisco, ele significa ali qualquer coisa, né. Quem já usou, por exemplo, lá atrás, o sistema operacional DOS, né, dava um comando que era dir, né, o dir, asterisco, ponto, asterisco, né, ou seja, isso estava significando que eu quero traga todos os arquivos ali daquele diretório local, né. Então, dá um dir, né, um diretório, ele listava todos os arquivos, todas as extensões
Então essa é a ideia do asterisco, né? Qualquer coisa, o que vier ali. Então a ideia do que ele está dizendo ali, o coringa, né? A substituição por qualquer palavra, qualquer coisa está valendo é o asterisco. Em banco de dados, essa mesma ideia, o asterisco não funciona, tá? Uma consulta no banco de dados, como por exemplo, eu quero que traga dessa tabela de um banco de dados todas as pessoas que começam com a letra A. Normalmente a gente não bota A asterisco, né? Quem estudou já banco de dados, os linguagens SQL, sabe que normalmente a gente joga lá dentro do um like, né? Tem um comando like, tem um percentagem também, mas a estrutura é diferente, não é o asterisco, porque o asterisco ele tem, mas ele lá no banco de dados, nesse caso, ele não funciona. Mas, por exemplo, mesmo na consulta SQL, para quem conhece SQL, sabe que quando você, por exemplo, vai fazer um select em uma tabela do banco de dados, e você pode fazer um select selecionando identificando cada campo da tabela, né? Por exemplo, eu quero que selecione o ID do cliente, o nome do cliente, o bairro do cliente, ou sei lá, o que seja os campos, né? A data de nascimento do cliente, a idade do cliente, enfim, o que seja, né? Os campos que tiver lá. E você vai selecionando os campos. Mas se você quiser que referenciar todos os campos do cliente sejam apresentados nas consultas, você usa um asterisco, né? Então, select asterisco from o nome da tabela. Quem já estudou SQL sabe o que eu estou dizendo. Quem não estudou, não se preocupe, né? Mas a gente vai ter mais na frente umas aulas também de noções de banco de dados e SQL, porque também é comum em alguns concursos, né? Questão 17. O Google, uma ferramenta de busca de dados na internet, possui diversas funcionalidades. Sempre eu digo, para a restrição de uma pesquisa. Quando a questão é de marcar X assim, né? Múltiplas alternativas, várias alternativas em apenas uma correta, o enunciado é uma forma de estudo, né, normalmente. Então, não é um VF, né, um certo e errado. Suponha que um usuário deseja pesquisar determinada frase exata e já matou a parada, tem que ter aspa dupla. Por exemplo, minha frase exata, beleza. E que essa pesquisa seja feita apenas no site da CESP, ou seja, ele está querendo dizer que tem que ser dentro desse site, né? Então, assinar a opção que equivale à restrição necessária para que essa pesquisa seja executada corretamente. Você já eliminaria aí letra C, porque não está em aspa dupla. Letra D, não está em aspa dupla, toda a frase, né? Letra E, não está em aspa dupla, exatamente, ele está usando aqui esse... Até poderia confundir, né? Esse in aqui até tem um sentido semântico, né? Tem uma semântica, a minha frase exata é in, ou seja, dentro do site. Mas tem que ter aspa dupla aqui. Então, a resposta aqui, quando você quer pesquisar no Google um termo dentro de um site específico, você escreve a palavrinha site e o nome do site. Então, nesse caso, letra B, né? Porque é minha frase exata nesse site, tá? Então, esta é mais uma forma também de você realizar pesquisa no Google. Questão 18. Ao realizar uma pesquisa na internet, a partir do sítio de pesquisa Google, faltou aí um acento, né? Um usuário deseja encontrar uma página que contivesse a palavra-chave projeto, ou seja, dentro do site, né, ele quer a palavra-chave lá projeto, e fosse restrita a esse site, em cujo título estivesse a palavra tecnologia, ou seja, na página tem que ter a palavra projeto, no título da página tem que ter tecnologia nesse site aí. Então, logo considerando esta situação hipotética, para que a pesquisa restrita ao site desejado, o usuário deveria usar a sintaxe site. Bem, perceba uma pegadinha aí, né? A sintaxe site, não, eu passei aqui, não estaria errado, né? Faltou apenas os dois pontos aqui do caractere. E o que ele está querendo dizer aqui, se tivesse os dois pontos, o que ele está querendo dizer aqui é que deveria utilizar a sintaxe. Sim, deveria utilizar a sintaxe, né? Mas ele não estava aqui se referenciando à busca completa, né? Essa sintaxe deveria ser utilizada caso tivesse dois pontos aqui, né? Tá falso por isso, né? Ele não falou da busca completa. Se fosse a busca completa, estava errado também por não usar a palavra tecnologia, né? Tem o termo para procurar no título, em title, e tem também a palavra projeto, né? Então, ao realizar uma pesquisa na internet a partir do sítio
de pesquisa Google, um usuário desejava encontrar uma página que contivesse a palavra-chave projeto, que fosse restrita a essa data, é bem parecido com a outra, né, em cujo título estivesse a palavra tecnologia. Logo, considerando para restringir a pesquisa ao campo de título de uma página, o usuário deveria usar isso em título. O que ele está dizendo aqui é que tem que usar o em título. Beleza. Então, quanto à palavra reservada é em título. Inclusive, eu já tinha feito um comentário antes, né? E até citei que teria que usar em título. Ou seja, eu quero fazer a busca no título. Né? No título de uma das páginas. Né? Então, você vai restringir muito. Quando você faz uma pesquisa usando o in título, ou in title, né, melhor dizendo, ele vai restringir bastante a sua busca. No sítio de busca Google, ao informar link Câmara Gov BR como argumento de pesquisa, serão pesquisados sítios que façam referência a câmara.gov.br. Bem claro esse, bem simples. Então, mais uma de pesquisa, né? Bastante questões aí, bastante mesmo de pesquisa no Google. Se você está usando o termo link, é porque eu estou pesquisando páginas que fazem um link, que tem dentro dela um link, né? Tá lá uma tag de link, uma tag HTML que a gente chama para linkar uma página a outra, né? Quando aparece aquela mãozinha lá. Um funcionário precisa encontrar um documento Microsoft Word com a extensão DocX disponibilizado na internet por sua empresa. Sabendo que o título do documento é Impactos Ambientais na Baía de Guanabara e que o documento possui as palavras-chave ecossistema e petróleo. Qual a forma mais eficaz de encontrar esse documento utilizando o site de busca Google? Então, primeiro ele quer procurar o arquivo com essa extensão, né? Então você vai usar o termo file type. Beleza? Então essas três aqui poderiam estar corretas, tá? Mas ele também quer o título do documento é Impactos Ambientais na Baía de Guanabara. Ou seja, eu vou usar um termo aqui, claro, né? E que o documento possui as palavras-chave ecossistema e petróleo. E vou querer que tem que ter essas palavras-chave, né? Então, o título aqui está entre aspas, eu já eliminaria a letra C, né? Já tinha sido eliminada, aqui não está. E eu não estou tirando, aqui, nessa última eu estou tirando esses termos, né? Não é isso que ele falou. Então fica ecossistema e petróleo lá, o título com a expressão exata e o file type aqui docx. Esse está sem a expressão exata, por isso está errado, né? Nas configurações de pesquisa do Google, o item filtros do Safe Search é ativado para quê? Qual é a função? Isso é aquele tipo de questão, mais uma vez, que você ou sabe ou você não sabe, né? Mas alguns dá para você eliminar. Porque, por exemplo, a letra A diz que é para exibir páginas que utilizem o protocolo HTTPS nos resultados da pesquisa. Digamos que você não sabe o que é o filtro Safe Search. Mas você sabe o que é HTTPS, que é um protocolo de transferência de hipertexto de forma segura, ou seja, os dados que são enviados do cliente para o servidor, que os dados são trafegados ali, saindo do seu computador, eles estão sendo todos criptografados. Basicamente isso aí, né? Transmitido com segurança. Você sabe o que é isso, e aí não tem nada a ver com pesquisa do Google. Isso aí é um protocolo da camada de aplicação, né? A gente comentou aí nas aulas de internet e também nas aulas de rede, né? Então não tem nada a ver. Então, filtrar o conteúdo relacionado a e-commerce dos resultados da pesquisa. O que danado, o Safe Search tem a ver com e-commerce, né? Elimina também. Exibir apenas páginas que utilizam o idioma português no resultado da pesquisa. Mais uma vez, Safe Search, nem em português o termo está. Né? Por que eu vou usar? Filtrar o conteúdo sexualmente explícito dos resultados de pesquisa. Bem, busca segura, Safe Search. Eu não sei o que é Safe Search, mas talvez eu saiba em inglês que é busca um tipo de pesquisa segura. Bem, algo relacionado a conteúdo sexual, você sabe que muitas vezes na internet, né, ele é bloqueado, né, por questões de leis e tudo mais. Então, pode ter sentido. Estou levando em consideração que eu não sei, né, como ensinando vocês como responder alguns tipos de questões, por mais que você não saiba, não simplesmente chegar lá e chutar. Filtrar o conteúdo de sites
que sejam seguros e não contenham malwares. Bem, aí nessa ideia, né, se você não sabe, você eliminaria aí 3, ficaria entre D e E, tudo bem. Eu entendo que você poderia dizer, tem sentido aí, sites seguros e não contém malwares, né, tal. Mas será que você poderia se confundir aqui? Inclusive esse aqui foi adicionado por mim, né, esse daí não está na questão original. Deixaria a questão um pouco mais difícil, né, mas letra D. Inclusive essa resposta foi adicionada por mim. Acredito, com quase certeza que eu adicionei, que no original só iria ter a letra D. Questão 23. Os usuários desejam trocar mensagens de e-mail pela internet, trocar mensagens de e-mail pela internet, precisam estar cadastrados em um provedor de caixas postais de mensagens eletrônicas, né, pelo qual o usuário tem o direito de utilizar um endereço de e-mail particular, com nome e senha exclusivos. Isso é o conceito básico aí de servidor de e-mail, né? Essas caixas postais aqui de mensagens eletrônicas são servidores de e-mail e de fato a gente tem que ter um cadastro, né, se eu quiser trocar mensagens de e-mails, porque as minhas mensagens, os meus e-mails vão estar na minha conta do servidor que eu estou usando, sei lá, o Gmail. O meu colega está usando o Outlook. Eu envio um e-mail para ele, cada um tem o seu servidor lá, né, onde ele está cadastrado. Então cada e-mail está relacionado a um servidor, né? É um provedor de caixas postais. Ele só usou um termo diferente aqui, mas para dizer que era isso aí, um servidor, né? Um servidor é quem provê serviço, né? Um servidor de e-mails, que nada mais é um servidor de caixas postais de fato. Questão 24. Ao verificar a caixa postal de correio eletrônico, na realidade o usuário acessa o servidor central de e-mail da internet. Gente, pelo amor de Deus, né? Você lendo isso aqui, você já marca a questão como errada. Chamado de cliente de e-mail, se é um servidor central de e-mail, não vai nem ser cliente mais, é um erro absurdo acima do outro, o qual direcionou as mensagens que possuem endereço do usuário reconhecido por senha pessoal e intransferível. Não existe servidor central da internet e cada servidor de e-mail possui a sua própria infraestrutura, beleza? Então, totalmente falso. Os e-mails podem ser caracterizados como mecanismo de comunicação, conhecido como, o que está mais a ver relacionado com e-mail aqui? Bem, online, está a ver com e-mail? Não. Seria mais fácil se tivesse offline, né? O seu e-mail, você está lá recebendo e-mail, você não está nem conectado. E seus e-mails estão lá na sua caixa de e-mail. Não tem nada a ver a ideia de caracterizar um e-mail como algo online, eu tenho que estar conectado, né? Síncrono. Vamos pensar o que seria seguro. O e-mail necessariamente é seguro? Também não tem nada a ver, né? Alternativo. E síncrono e assíncrono, poxa, são coisas opostas, né? E será que o e-mail se classifica como um dos dois? Vamos pensar, o que é síncrono? Síncrono é um serviço que vai ali acontecendo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, uma aula ao vivo está sendo síncrona, né? Uma aula síncrona, uma live na internet, por exemplo. Ali tem uma característica, um mecanismo de comunicação síncrono, uma live na internet. Mas o e-mail ele não é síncrono, ele é assíncrono. Ele você recebe, não necessariamente na mesma, como eu estava falando na questão do online, no mesmo momento de estar online ali, você recebe mesmo estando offline. O e-mail fica lá na sua caixa de respostas, de entrada, né? Então é assíncrono e a resposta. Então à direita do arroba, né, de um endereço de e-mail, normalmente indica-se o quê? O que é que está à direita, né? O nome do domínio, sim, e o país apenas, né? Seria gmail. Alguma coisa relacionada ao país. O nome do usuário, o nome do domínio e o país. Nome do usuário, categoria do domínio e país. Nome de domínio, categoria de domínio e país, né? Então, nome de domínio. O nome do usuário vem à esquerda, né? Que é o nome de domínio. A sintaxe de endereços de correio eletrônico na internet tem o seguinte padrão: nome de usuário, seguido do arroba e a seguir o domínio, isso, o host, né? Que é o endereço, né, do servidor, no caso o Gmail, que suporta esse serviço. Totalmente verdadeiro, perfeitamente, é isso mesmo, né? Bem simples. Nome do usuário, arroba, o nome do domínio, no caso gmail.com, né, que suporta o serviço de e-mail. Endereço do servidor que suporta o serviço de e-mail. Exatamente. Qual é o endereço do servidor Gmail? Gmail.com. Então é o nome do domínio, nome do usuário, arroba, endereço do servidor que dá suporte ao serviço de e-mail, no caso gmail.com. No Outlook, né, que é um gerenciador de e-mails, né, Microsoft Outlook, uma mensagem pode ser enviada a um destinatário introduzindo seu endereço de correio eletrônico nas caixas para, CC ou CCO. A introdução do endereço na caixa CCO, que é com cópia carbono, né, oculta, faz com que a mensagem, né, o que é que acontece antes de olhar as respostas?
Quando você usa o para quem você está enviando o e-mail. Cópia carbono, cópia, né, daquele e-mail para outras pessoas. Quem está ali naquele campo CC, cópia carbono, ele vai receber o e-mail e vai saber que os outros receberam. Agora, quem está na opção cópia carbono oculta, não vai aparecer para quem está na opção para ou para quem está na opção cópia carbono. Isso quer dizer o quê? Que vai ficar oculto para esses aí. No entanto, para quem recebeu de forma oculta, vai receber todo mundo que estava na caixa para e com cópia. Os e-mails, ele vai saber que aquele e-mail também foi para aquelas pessoas, para aqueles endereços de e-mail, na verdade, né? Agora, se tiver dois, por exemplo, na caixa cópia carbono oculta, esses dois aí também não vão saber, tá? Quem vai para onde, é isso o sentido. Agora, qual é a resposta que ele dá agora? Vamos lá. Seja enviado ao destinatário e seu nome não seja visível aos destinatários da mensagem. Não. Seja enviado ao destinatário e seu nome seja visível... desculpa, peraí. A introdução do endereço do destinatário na caixa CCO, cópia carbono oculta, faz com que a mensagem seja enviada ao destinatário e seu nome, ou seja, o que está na cópia oculta, né? Cópia carbono oculta, não seja visível aos outros destinatários da mensagem, né? Perfeito. Seja enviado ao destinatário e seu nome seja visível. Não, já está errada. Seja enviado ao destinatário e uma cópia dela não seja armazenada. Não vou nem terminar essa. Seja enviado ao destinatário e que o conteúdo da mensagem também não tem nada a ver com criptografia. Seja enviado, nem criptografia, ele falou no enunciado da questão, né? Seja enviado ao destinatário, mas que esse não consiga saber quem foi o remetente. Você poderia ficar em dúvida entre A e E, né? Mas o remetente, todo mundo aí vai estar sabendo, né? Quem enviou. Então a resposta é a letra A, que é o que eu tenho explicado, né? Seja enviado ao destinatário e o seu nome não seja, ou seja, quem está lá no CCO, não seja visível aos outros destinatários da mensagem. Você recebeu um e-mail enviado a várias pessoas e deseja que sua mensagem vá para as mesmas pessoas. A opção correta, aqui ele está falando no Outlook, mas pode normalmente em qualquer outro tipo de aplicativo ou servidor de e-mail mesmo, tá? Então ele diz assim, a opção correta no Outlook é enviar a todos, encaminhar a todos, ou seja, você recebeu um e-mail enviado a várias pessoas, ou seja, todas essas pessoas receberam também, e você deseja que sua mensagem vá para essas mesmas pessoas. Você vai responder para todos. Você recebeu um e-mail, esse e-mail também veio para outras pessoas, você quer agora responder, Bem, olha a pegadinha aqui, calma. Que sua mensagem vá para as mesmas pessoas. Você vai responder esse e-mail, você vai encaminhar a todos. Você vai responder a todos. Ou seja, todo mundo que vai vir vai receber essa resposta. Seu e-mail, responder a todos, beleza? Cuidado na pegadinha aqui para não botar encaminhar a todos. Aqui aí você vai encaminhar para todos que já receberam, não faz sentido, né? Questão 30, estamos acabando. No dia a dia de trabalho é comum a utilização do e-mail como um veículo de troca de informações entre funcionários. Saber utilizar as ferramentas de correio eletrônico de maneira correta nas mais diversas situações e utilizando os recursos disponíveis é essencial para melhorar as comunicações pessoais e corporativas. Sobre a troca de e-mail e uso de ferramentas de correio eletrônico, ele faz aquele blá 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 todinho, o que é correto afirmar? Ferramentas de correio eletrônico permitem o envio de arquivos anexados, porém esses arquivos não podem ter mais de que 5 MB, não é errado, muito pequeno, né? 5 MB, geralmente. Quando a mensagem e-mail é enviada, ela normalmente fica armazenada em uma pasta de e-mails enviados, isso e pode ser acessada posteriormente, perfeito, exceto aqueles que contêm anexo, nada a ver, pois por serem grandes são apagados automaticamente, não. Quando se envia um e-mail para uma lista de destinatário com uma pessoa A, em cópia oculta, se qualquer um dos destinatários da lista adicionar a opção para responder a todos, a pessoa A também receberá a resposta. Vamos lá. Uma mensagem recebida com um arquivo em anexo contendo vírus é sempre desinfectada pelos mecanismos de proteção de ferramenta de correio eletrônico utilizada. Dessa forma, abrir um arquivo em anexo em uma mensagem de apresentação segura. Primeiro que abrir um arquivo em anexo não é uma ação nem sempre segura, né? Inclusive mesmo que não tenha vírus ali, tem que se ter cuidado, né? Uma dica básica aí de segurança. E não tem nada a ver com o e-mail sempre desinfectar arquivos em anexo, tá? Ler uma mensagem de e-mail e em seguida acionar a opção encaminhar, normalmente indica o desejo de enviar a mensagem a outros destinatários
que não estavam na lista de copiados da mensagem recebida. Né? Então, o que é que você poderia ficar em dúvida aí? Letra C e letra E. Né? O resto está facilmente eliminado. Né? Então, o que é que diz a letra C? Quando se envia um e-mail para uma lista de destinatários com uma pessoa A em cópia oculta. Essa pessoa A estava em cópia oculta. Se qualquer um dos destinatários da lista acionar a opção para responder a todos, a pessoa A também não. A pessoa não vai receber. A pessoa não vai receber. Ela estava oculta, porque se ele botar responder a todos os e-mails da galera que recebeu, vai lá para a caixa de resposta. Então, se aquela pessoa estava oculta, e ele botar responder a todos, e aquela pessoa for receber também, quer dizer que o e-mail daquela pessoa que estava oculta vai lá para a caixa de responder a todos desse usuário que está respondendo esses e-mails. E aí, se isso acontece, o usuário que está respondendo os e-mails vai saber que aquele camarada recebeu uma cópia oculta, o que quebra toda a ideia da cópia carbono oculta. Né? Então, a letra E estava até mais claro, né? Mas se você não ler direito, você poderia se confundir. Mais um aqui, agora tecnologia de multimídia, distribuída em uma rede, através de pacotes, frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da internet. Que tecnologia é essa? Para quem não sabe qual é a tecnologia, facilmente você eliminaria a letra D, e né? Navegador de internet não tem nada a ver com isso aí. Provedor de acesso à internet também não, você já sabe os conteúdos disso. Portal de conteúdo e RSS, você poderia se confundir se RSS, né? Mas veja, através de pacotes, quem faz isso, essa distribuição de multimídia, né? Vídeo, fotos, em a rede? Quem é? Que tecnologia é essa? É o fluxo de mídia, o streaming, né? O chamado streaming. Você hoje assiste muitos vídeos aí na internet em streaming, né? Os pacotes vão sendo transferidos, né? Aí na internet de forma distribuída, né? É o conceito de streaming. A gente traz aqui mais um exemplo, né? De dados distribuídos na internet, frequentemente no formato RSS, em forma de comunicação com conteúdo constantemente utilizado, como sites, notícias ou blogs. O nome disso é o quê? Web feeds, né? Quem nunca usou, o meu feed, o feed, esse termo já está mais claro aí para usuários comuns. Né? Então, o formato, né, que é chamado é o RSS. Beleza? Então é isso aí. Valeu, galera. Próximas questões aí de redes de computadores, né? E depois segurança da informação. Esse menu aí vai ser acrescentado de mais alguns temas, tá? A gente vai trazer mais à frente. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!